Atenção! Começa agora uma teleaula de História do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 3. Bons estudos! Esse aqui é o bairro da Liberdade, em São Paulo, Brasil. Parece outro país, mas não é. Quer ver? Você é brasileiro? Brasileiro. Sou. Sou brasileiro. Meu pai é japonês e a minha mãe já é brasileira. Ela é nascida no Brasil. Não, japonês. Ele veio de que lugar do Japão? Fukushima. Grande parte dessa gente é descendente de imigrantes que vieram da China e do Japão, países que ficam no extremo oriente da Terra. Na teleaula de hoje, você vai conhecer um pouco da civilização do Extremo Oriente. Vai ver como os povos de lá se organizaram, como eram o seu governo, religião e cultura. A nossa teleaula começa agora. Ou melhor, começa há mais ou menos 5.000 anos atrás. A primeira civilização do Oriente que nós vamos estudar é a China. A China se localiza no leste do continente asiático. O país é cortado por 2 grandes rios, o Amarelo e o Azul. Junto com outros rios, eles formam vales longos que fertilizam os campos. Essa terra fértil fez com que muita gente se fixasse nas margens dos rios. Até hoje, a China abriga a maior população do planeta. O território da China é um pouco maior que o do Brasil. No entanto, a população é mais de 7 vezes maior. O clima é variado. No norte, o inverno é muito frio e o verão muito quente. Bom para cultivar cereais como o trigo e o centeio. No sul, a temperatura é agradável o ano todo. Nos vales dos rios são cultivados o arroz e o chá. E no sul também surgiu a indústria da seda. Mas a civilização chinesa começou a se estabelecer definitivamente no centro da China, onde o rio Amarelo desemboca. E começou mais ou menos assim. Centro da China por volta de 3.000 anos antes de Cristo. Hoje vou chegar mais tarde. Os homens vão se reunir para escolher um chefe. Pra quê, chefe? Para organizar as coisas por aqui. Já tem muita gente plantando na beira do rio. Cada um diz que é dono da terra. Se não tiver alguém para organizar, sai briga. E você tem ideia de quem vai ser esse chefe? Tem que ser alguém bem forte. Nós vamos escolher o mais forte. O chefe morreu. Antes ele do que eu. E agora? Os homens vão ter que se reunir para escolher outro chefe. Não precisa. Chefe tem filho, é a mesma coisa que ele. E se o filho morrer? Aí tem outro filho, ou então parente. É melhor assim, eles sabem o que fazem. Os povos antigos escolhiam os mais fortes para chefe. E com o tempo, os chefes acabavam virando reis. Cada território era um reino, sem que ninguém mandasse neles todos. Até que surgiu um poder central e a China se tornou um império. 2.000 anos antes de Cristo, os muitos reinos da China se reúnem e formam um império. O imperador se chama Yu. Com Yu, começa a primeira dinastia de imperadores da China. Ah, Gil, quer dizer que um imperador é mais que um rei. Pois é, rapaz. Olha, veja só. Esse Yu era poderoso mesmo. Ele criou até uma dinastia. Dinastia? É. Dinastia é uma série de imperadores ou reis que pertencem à mesma família. Tá certo. Bom, se o Yu criou uma dinastia, é sinal de que o império foi bem, continuou crescendo. Com certeza. O império cresceu tanto que o poder do imperador foi diminuindo. Ao mesmo tempo que o poder dos governantes locais foi aumentando. Até que a China foi dividida em províncias, mais ou menos como os estados brasileiros de hoje. As províncias tinham governadores que o imperador nomeava. Os governadores se tornaram nobres e o império se dividiu em principados. Começa aí a época das guerras civis.
Estão dizendo que vai ter guerra. E vai sim! Faz tempo que a gente só tem imperador folgado aqui. Enquanto isso, o nobre do Principado só pensa em avançar na terra dos outros. Vai ter guerra civil, sim! Ô, Vicente. Oi. Eu tava pensando aqui. Fala. Você sabe o que é guerra civil? É uma guerra entre pessoas de um mesmo império, de um mesmo país. Ó, na China, por exemplo, essa guerra aconteceu entre os principados. Mas agora eu tô pensando uma coisa. Quando será que essa era de guerras civis acabou na China, hein? 220 a.C. O príncipe Qin Huangdi vence a guerra e se torna imperador. Qin Huangdi. Além de inaugurar uma nova dinastia, esse imperador foi o padrinho do país. A China se chama assim por causa dele, que foi responsável pela Idade de Ouro, quando a China se tornou um dos países mais ricos do mundo. Qin Huangdi construiu a famosa Grande Muralha da China, para se defender dos tártaros que habitavam o norte do país. Pequim, China. Queridos pais, estou adorando essa excursão ao país dos meus avós. Ontem visitei a Grande Muralha. São 2.500 quilômetros de extensão por 4 metros de largura. 300 mil soldados participaram da construção. Impressionante. 200 depois de Cristo. A Grande Muralha detém os tártaros, mas não impede a invasão dos hunos, que vêm pelo norte e estabelecem sua capital na cidade de Nanquim. O império entra em decadência. 1200 depois de Cristo. Os mongóis liderados pelo príncipe Gengis Khan vêm do centro da Ásia para dominar toda a China e o império volta a se unificar. Ô, Vicente, tava pensando aqui, como será que esse povo da China vivia no meio de tanta guerra? Ah, povo, Gil. É tudo a mesma coisa, vive do jeito que pode, né? Na China devia ser do mesmo jeito. Claro. Será que o povo é sempre igual mesmo? Vamos ver. O que acontecia com você quando você desobedecia o seu pai? Na época eu apanhava. Eu acredito que é uma questão de idade. Eu tenho amigos assim que têm uma educação com os pais e são bem liberais. Ele me batia. A família continua, mas algumas coisas mudam. Na China antiga, o pai podia até vender o filho desobediente como escravo. O imperador era o pai de todos os chineses. A sociedade chinesa era formada por castas. Isso quer dizer, o filho do lavrador tinha que ser lavrador. O filho do nobre era nobre. Ninguém trocava de casta ou saía do seu grupo. Lavradores, artesãos e comerciantes formavam a plebe, o povão. As classes nobres eram formadas pelo imperador que governava, os mandarins que ajudavam o imperador a governar e os letrados, especialistas em ler e escrever. Mas, Vicente, olha, especialista em ler e escrever, como é que era isso? Precisava. Na China precisava. Olha o alfabeto deles. Tem mais de 2.000 caracteres. Para entender tudo, o cara tem que ser especialista mesmo. Pois é, olha, imperador, mandarim, letrado. Será que lá não tinha um padre, um sacerdote? Como é que era a religião na China? Os chineses não tinham propriamente uma religião. Eles acreditavam num conjunto de regras que todos respeitavam. Quem criava essas regras eram filósofos como Confúcio e Lao Tse. Essas filosofias têm seguidores até hoje. Os chineses eram avançados em relação às civilizações do Ocidente. Veja algumas coisas que eles descobriram ou inventaram antes que os europeus. A seda, na China mais ou menos no ano 3000 a.C., na Europa no século VI. O papel, na China no século II, na Europa no século XIII. A imprensa na China no século XI e na Europa no século XV. A porcelana na China no século XII e na Europa no século XVII. Olha aí, os chineses inventaram o macarrão, que um aventureiro italiano chamado Marco Polo levou para a Europa. Foram os chineses também que inventaram a pólvora. Aqui nesse bairro, assim como na história, a cultura chinesa se mistura com a de uma outra civilização antiga e fundamental, a civilização japonesa. Foi no Japão onde surgiu a pintura sobre a seda. O que nós conhecemos pelo nome de Japão é, na verdade, um arquipélago composto de 4.000 ilhas. Dessas ilhas, 600 são habitadas e apenas 5 são grandes. Tóquio, Japão. Querida Midori,
Meus pais vieram do Japão e agora eu voltei para trabalhar aqui. Os japoneses modernos não dependem mais da pesca e da marinhagem, mas as tradições continuam. A arquitetura é diferente das casas, o teatro e os lindos jardins. E eu fico me perguntando como tudo isso começou. Começou assim. Os povos que formaram o Japão vieram do sul da Ásia e da Coreia. Diz a tradição que o fundador do Império Japonês é Amaterasu, o neto da deusa do Sol. Ele recebe o título de Tennos, que quer dizer Rei Celeste. 660 a.C. Jimmu Tenno é o primeiro imperador. Culturalmente, a China domina o arquipélago japonês com suas tradições políticas e religiosas. No século XIII, a cultura chinesa já foi plenamente assimilada. A partir daí, o Japão cria suas próprias tradições. 1543, época das grandes navegações. Os portugueses chegam ao Japão trazendo os jesuítas. 1640, os jesuítas são expulsos. O Japão se fecha para os ocidentais. Século XIX, os americanos retomam contato. Ô Vicente, me diz uma coisa, ó. Oi. A China só ficou conhecida pelos ocidentais depois que Marco Polo foi lá. Isso deve fazer uns 600 anos por aí. Exatamente. E o Japão, que ficou fechado durante 2 séculos? Foi. Não, olha, 1640 até a segunda metade do século XIX. Exatamente. Na verdade, tanto os chineses quanto os japoneses, eles consideravam os estrangeiros meio bárbaros, entendeu? Quase selvagens. Na medida do possível, eles mantinham as fronteiras fechadas para estrangeiros. Século V. O chefe de uma família nobre, Yamato, torna-se imperador. No século VI, as ideias chinesas de Confúcio chegam ao Japão. A sociedade se organiza em castas, como na China, e fixa-se a capital do império na cidade de Nara. O poder político é dividido entre o Tenno e o regente, uma espécie de primeiro-ministro. Depois de 3 séculos de guerra civil, o Tenno cai fora do jogo político. E o regente torna-se o chefe da guerra, o Shogun. O Shogun governa os aristocratas, com a ajuda dos samurais, que são os guerreiros. No século XVII, a dinastia de Shoguns Tokugawa cria uma barreira militar que isola o Japão do resto do mundo. Na verdade, Gil, quem isolou o Japão do mundo foi um shogun chamado Tokugawa com os seus samurais. E ele nem tinha ideia de como ele ia ficar famoso entre os ocidentais. Mas vem cá, será que os japoneses tinham algum código de comportamento, assim como os chineses, ou um outro tipo de religião? Não. Os japoneses eram animistas. Eles acreditavam que todas as coisas tinham alma e que os espíritos estavam por toda parte. A religião era o shintoísmo. Shintó quer dizer o caminho dos espíritos. Outra religião adotada e modificada pelos japoneses foi o budismo, que foi importado da Índia. Que coisa incrível, hein, Vicente? Hoje a gente fala da China, do Japão, como se estivesse ali na esquina. É mesmo, viu? E olha, que caminho longo a gente percorreu desde aquele agricultor na beira do Rio Amarelo, hein? É verdade. Escuta, vamos ver tudo isso na revisão? Vamos. Vamos lá? E atenção, se liga aí que é a hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu que as civilizações do Extremo Oriente são muito antigas. Viu que a civilização chinesa começou na desembocadura do Rio Amarelo, com a escolha de um chefe. E que o fundador tradicional do Japão foi Amaterasu. Acompanhou a formação e a decadência do Império Chinês. Viu que o Japão, governado pelo Shogun, ficou isolado do Ocidente durante séculos e conheceu alguns aspectos da arte e da cultura do Extremo Oriente. Você pode aprender mais sobre essas civilizações lendo o seu livro e assistindo a filmes, e até olhando em volta. Olha, esse jardim japonês aqui, por exemplo, é um exemplo de como a história está presente em todos os lugares o tempo todo. Até a próxima!
Atenção! Começa agora uma teleaula de História do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 4. Bons estudos! Este aqui é o Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo. Aqui existem vários documentos que falam da história de civilizações antigas, inclusive do Egito. Você conhece alguma coisa sobre o Antigo Egito? Pirâmide. Faraó. Cleópatra. Primeira pirâmide, depois esfinges, faraós. Quase todo mundo, quando a gente fala no Egito, lembra das esfinges, das pirâmides, da Cleópatra. Lembra ao mesmo tempo de um país misterioso e conhecido. Na teleaula de hoje, nós vamos desvendar alguns mistérios do Egito Antigo. De onde vieram os povos que formaram o Egito? Qual a importância do rio Nilo para eles? E o que eles tinham de especial para permanecer até hoje na nossa imaginação? Como viviam, que Deus adoravam? Conheça a história de um rio e de homens e mulheres que adoravam esse rio e que trabalhavam ao seu redor. Um povo tão sério que foi o primeiro a se preocupar com a vida após a morte e tão vaidoso que inventou a maquiagem. Com vocês, o Egito. O Egito é um imenso oásis que fica no nordeste do continente africano, bem aqui. O Nilo, que disputa com o rio Amazonas o título de rio mais comprido do mundo, forma um vale entre o deserto do Saara e a Arábia. O Nilo nasce no coração da África e entra no Vale do Egito. Aí, ele corre no meio de duas cadeias de montanhas, formando a região do Alto Egito. E depois se divide em muitos pequenos rios que formam o seu delta. Essa região é o Baixo Egito. Todo verão, o rio transborda e sai do seu leito por causa das chuvas tropicais em sua nascente e do degelo das montanhas do Alto Egito. Quando o verão acaba, o rio volta para o leito, deixando uma camada de terra muito fértil. Isso faz com que os egípcios possam colher até 2 vezes no mesmo ano. Esta aqui é a Sala do Egito, no Museu de Antropologia e Etnologia da USP. E este aqui é um papiro, que é um papel inventado pelos egípcios. O papiro tem esse nome porque é feito de uma planta chamada papiro, que nasce justamente às margens do rio Nilo. Além do papiro, os egípcios criaram várias outras técnicas e linguagens totalmente revolucionárias que ajudaram no desenvolvimento da comunicação entre os homens. Vários tipos de tinta e os hieróglifos. Isso mesmo, hieróglifos. Essa palavra estranha é o nome que se dá aos símbolos que os egípcios usavam para escrever. E foi assim que nós ficamos sabendo de uma lenda que explicava a origem das terras férteis. Osíris, o rei Sol, foi assassinado por seu irmão Sete, o rei da escuridão. Ísis, que era ao mesmo tempo irmã e mulher de Osíris, chorou sua morte durante a noite toda e pediu a seu filho, Horus, que vingasse a morte do pai. Depois de uma dura luta, Horus derrotou Sete e Osíris ressuscitou. Osíris era o sol, Sete, a noite. As lágrimas de Ísis são as enchentes do Nilo. E Horus é o amanhecer que traz o sol de volta. Essa lenda é muito antiga, quase tão antiga quanto os primeiros povos que habitaram o Egito. Vamos agora ao Egito Antigo, há 6.000 anos antes de Cristo. É nesta época que um grupo formado por pastores nômades chamados camitas chega ao Vale do Egito. Diante de tanta fartura, passam a adorar o rio Nilo como a um deus. Os camitas deixam a vida nômade de deslocamentos constantes para aproveitar as boas colheitas. Diversos clãs ou famílias se juntam para formar os nomos. Os nomos se tornam principados, onde o príncipe é o nomarca. Ô Gil, nomarca, mas nome de reino é monarca. É, mas esses daí governavam os nomos. Ah, tá certo. Nomos, nomarca, faz sentido. Agora, por que eles se juntaram nesses nomos? Porque nessa época tinha terra para todo mundo, não tinha? É verdade. Vamos pensar um pouco? Vamos pensar um pouco.
Para quem é nômade, é mais fácil viajar em grupos pequenos. Mas quando o grupo chegou às margens do Nilo, se fixou. Para aproveitar melhor a época das enchentes, era preciso construir barragens, represas, canais. E isso é tarefa para muita gente. Um grupo pequeno jamais daria conta. Daí a origem dos nomos. À medida que as colheitas foram aumentando, os nomos se organizaram em 2 reinos. O reino do Alto Egito, representado pela coroa vermelha, e o reino do Baixo Egito, representado pela coroa branca. Finalmente, os 2 reinos se juntaram e formaram o Antigo Reino. Este é o ano 3500 a.C. Menes, um chefe militar, unifica os 2 reinos do Egito. Temos o nosso primeiro faraó. 3000 a.C. O faraó Zézer instala a capital do império em Mênfis. O império se expande. Zézer inicia a construção das pirâmides. Querida filha, genro e netos. Chegamos ao Egito e já fomos ver as pirâmides. E dentro das pirâmides, conhecemos vários túmulos dos faraós. Esses egípcios entendiam de geometria, e isso há quase 5.000 anos atrás. Daqui a gente vê que o Brasil, com seus 500 anos, ainda é um garoto. E a sua mãe e eu estamos nos sentindo 2 brotinhos. É muita história mesmo. Até agora você só viu o período do Antigo Reino, que só terminou com a invasão dos líbios e com as lutas dos militares entre si. Um reino que só voltou a se unificar muitos anos depois. Quantos? Acompanhe na nossa linha do tempo o período do Médio Reino. 2100 a.C. Os faraós fixam a capital na cidade de Tebas. 2040 a.C., os príncipes de Tebas conseguem unificar o reino novamente. Fica restabelecido o poder central do faraó. 1780 a.C., o Egito é invadido pelos Ixos. Eles vêm da Arábia e não há como resistir aos seus cavalos e armas de ferro. Aqui termina o Médio Reino. Foi só por volta de 1500 a.C. que os egípcios conseguiram expulsar os Ixos. Nesse momento começou o Império. Durante 4 séculos, eles viveram em paz. Ricos e poderosos expandiram suas fronteiras. Veja só. Primeiro foram até a Síria, depois até o rio Eufrates, onde hoje fica o Iraque. O Egito submeteu ou transformou em aliados do Império todos os povos do Oriente Médio até o leste da África. Aí começou a decadência, o Baixo Império. O Império foi invadido várias vezes, até que... 525 a.C., o Egito é conquistado pelos persas e perde a independência. A partir daí, o Egito é atacado por todos os lados. Logo depois da conquista pelos persas, que vieram daqui, onde hoje fica o Irã, o Egito foi conquistado por Alexandre Magno. Alexandre veio da Macedônia, que ficava nos Balcãs. E, em seguida, caiu sob o poder dos romanos, que vieram da atual Itália. Você já viu que o Egito era uma monarquia e que o poder do faraó era absoluto. Os egípcios adoravam o sol, o rio Nilo e o faraó, como se ele fosse o sol fantasiado de gente. Para governar, o faraó contava com os sacerdotes, os funcionários do governo e os escribas. Os escribas eram muito importantes porque controlavam as obras e a produção agrícola. E ainda mais importante, calculavam os impostos. A sociedade egípcia era como uma pirâmide dividida em camadas. Cada camada era chamada de casta. A casta determinava o que a pessoa ia ser desde o nascimento até a morte. O filho do nobre era nobre. O filho do artesão tinha que ser artesão e assim por diante. No topo da pirâmide ficava o faraó. Em seguida, os escribas, os nobres e os altos sacerdotes. Abaixo, os sacerdotes menores, oficiais e comandantes do exército. No quarto patamar, artesãos qualificados. Na base, trabalhadores braçais não qualificados e camponeses. A maioria da população estava aqui, na base da pirâmide. Sustentavam as outras castas com impostos. Mas os egípcios não usavam dinheiro. Os pagamentos eram feitos em espécie, ou seja, cereais, frutos ou outras coisas que produzissem.
nosso vizinho lavrador acaba de ser requisitado para construir mais uma pirâmide. Mais uma? Mas e as obras de irrigação? Os armazéns para os cereais? Olha, se esse faraó continuar com essa mania de construir grandes obras, logo eu não vou ter como pagar os impostos. Olha, como seu pão de centeio, tome sua cerveja. Graças ao rio Nilo não falta hortaliça nem cereal. E é bom se alimentar bem para continuar trabalhando. E se não pagar seus impostos, vai virar escravo. E se virar escravo, eu me divorcio. Deixa eu voltar pro trabalho aqui, que a irmã do faraó quer usar esse colar na festa da colheita. Eles comiam cereais, como pão de centeio. Tomavam cerveja. Os faraós cobravam impostos para construir pirâmides. Ah, por falar nisso, sabe que eu descobri uma outra coisa? Que vem dessa época a expressão obra faraônica, que a gente usa até hoje em dia. É, mas hoje em dia, quem não paga imposto não vira escravo, né? É, isso é verdade. Agora, tinha outras coisas que os egípcios eram muito avançados. A mulher, por exemplo, podia pedir divórcio. Vamos conversar com o Caíto, que é estudante de história. Oi, queria que você contasse pra gente por que os egípcios se preocupavam tanto em preservar o corpo dos que morriam. Porque eles foram a principal civilização da antiguidade que acreditavam na existência da vida depois da morte. Os egípcios, eles inventaram um jeito de preservar os corpos dos mortos, porque eles eram muito bons de química. Uma civilização e tanto. Porque eles também sabiam cuidar dos vivos. A medicina egípcia era tão avançada que os gregos diziam que eles eram os mais saudáveis de todos os homens. Saudáveis e, eu diria, bonitos. Olha só essa maquiagem. Maninha, valeu a pena dar duro o ano inteiro para fazer essa viagem. Vou ter 1000 coisas para mostrar para os meus alunos. Os egípcios eram grandes escultores. Veja essa esfinge. E as meninas vão vibrar quando souberem que 5.000 anos atrás eles já se maquiavam. Os egípcios adoravam se pintar e pintar os seus mortos. A maquiagem é um hábito popular que permanece até hoje. Que tal então revisar agora o que você aprendeu sobre esse povo? E atenção, se liga aí que é a hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu que a civilização egípcia surgiu nas margens férteis do rio Nilo e que os egípcios adoravam o Nilo como um deus. Acompanhou os vários períodos da história do Egito Antigo, desde o Antigo Reino até o Baixo Império. Conheceu as castas que formavam a sociedade e viu que os egípcios criaram uma cultura original que perdurou durante aproximadamente 3.000 anos. A história do Egito Antigo só chegou até nós 8.000 anos depois, graças aos registros que eles fizeram. Estudando seu livro, você vai entrar numa corrente de conhecimento que faz com que a história permaneça sempre viva, seja nas ruas, nos museus ou numa peça de maquiagem. Até a próxima teleaula e tchau! Atenção! Começa agora uma teleaula de História do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 5. Bons estudos! Eu sou do signo de Touro. Quero dar uma olhadinha como está meu horóscopo aqui nesse jornal. Os taurinos estão mais leves, inteligentes, atraentes e originais. Estarão também hábeis na arte de ganhar dinheiro e vantagens sociais. Tá bom. Você acredita em horóscopo? Mesmo quem não acredita em horóscopo costuma dar uma olhadinha no horóscopo dos jornais. Vamos conferir? Você costuma, às vezes, consultar o seu horóscopo no jornal?
Ah, sim. Consulto. Você tem ideia de onde vem esse costume de consultar os astros? Não, não tenho. O costume de consultar os astros é muito antigo. Começou na Mesopotâmia e é exatamente este o tema da nossa teleaula de História Geral de hoje. Você vai conhecer uma região onde muitos povos viveram, construíram e conquistaram impérios e onde estão as raízes de uma cultura que é nossa também. E vamos começar a teleaula de hoje com uma pergunta. O que quer dizer Mesopotâmia? Mesopotâmia é uma região do atual Iraque, que significa região entre rios. Entre os rios Tibre e Eufrates, se eu não me engano. Em grego, mesos quer dizer meio e potamos quer dizer rio. A junção das duas palavras deu Mesopotâmia, ou seja, região entre rios. A Mesopotâmia fica no extremo oeste da Ásia, entre os rios Tigre e Eufrates. Essa região é conhecida como Oriente Médio, diferente do Extremo Oriente, onde ficam a China e o Japão. Os rios Tigre e Eufrates nascem nas montanhas da Armênia, percorrem a Mesopotâmia e desembocam juntos no Golfo da Pérsia. Bagdá, Iraque. Queridos pais, já comecei a trabalhar nas sondas de petróleo. Quem vem à Mesopotâmia hoje não imagina que ela possa ter sido tão importante no passado. Apesar de possuir uma das maiores reservas de petróleo do mundo, é uma região pobre, estéril, coberta de pântanos e deserto. Mas nem sempre a Mesopotâmia foi estéril. Os vários povos antigos que habitaram a região construíram uma grande rede de canais para aproveitar as enchentes dos rios. Eles cultivaram cereais, frutas e criaram gado. Essa terra fértil estava cercada por países pobres e desérticos. A Arábia ao sul, o Irã a leste, a Armênia ao norte e o deserto da Síria a oeste. Não foi à toa que todos os povos da antiguidade quiseram ser donos dessa rica terra. A disputa pelo poder da Mesopotâmia se deu basicamente entre dois grandes grupos de povos, os árias e os semitas. Esses povos não eram tão diferentes do ponto de vista de raça, e sim de língua. O grego e o latim são línguas que vieram dos árias. O hebraico e o árabe vieram dos semitas. 3.500 a.C., um povo chamado Sumério vem da região do Cáucaso, invade a Mesopotâmia e domina seus primeiros habitantes, os elamitas. No sul da região, os sumérios se fixam. Para eles, acabou a vida nômade de deslocamentos constantes. Os sumérios criaram um modo de vida que seria adotado por todos os povos que conquistaram a região depois deles. As cidades-estado faziam parte desse modo de vida. A cidade-estado tem o seu próprio governo e funciona como um pequeno país. A cidade-estado suméria era governada por um rei sacerdote, o Patesi. Ele era o representante dos deuses entre os homens. Olha, Gil, o Vaticano é um exemplo moderno de cidade-estado. Tá vendo? Ele funciona como um país independente, só que fica dentro de Roma, na Itália. Mas, Vicente, me diz uma coisa. O Patesi do Sumério não é equivalente ao Papa no Vaticano? Porque mais ou menos. Ele era o representante dos deuses entre os homens, não é isso? Tudo bem. Assim como o Papa é representante do Deus dos católicos aqui na Terra. O negócio é que o Patesi também administrava a cidade, coisa que o Papa não faz. Ah, mas vem cá. E os sumérios, além de criar cidades e estados, o que eles fizeram, hein? Os sumérios drenaram os pântanos. Construíram diques e canais para aproveitar a água dos rios Tigre e Eufrates. Levaram a agricultura para a Mesopotâmia. Por causa disso, a região logo se transformou no celeiro do mundo. Olha só, Gil, a região da Mesopotâmia tinha deserto e pântano. Tá certo. Não tinha montanha, não tinha pedra, não tinha floresta para tirar madeira, quer dizer... Mas peraí, aonde você está querendo chegar? Você não estou entendendo. Não, a minha pergunta é a seguinte, que material de construção os sumérios usavam para construir os tais diques e barragens que eles faziam? Oi, você sabe quem inventou o tijolo? Não tenho a mínima ideia. Quem inventou o tijolo foram os sumérios. Eles não tinham pedras para construção. Por isso, usavam tijolos de barro cozido pelo sol para construir casas. O barro cozido não serviu só para fazer tijolos. Os sumérios precisavam registrar quantas cabras havia nos pastos, quanto cereal havia nos armazéns. Para fazer essa contabilidade, eles escreviam em placas de barro como esta, com uma cunha de madeira.
Essa forma de escrita se chama cuneiforme. E a prosperidade das cidades acabou atraindo outros povos e mais invasões. 2300 a.C. Bandos de nômades semitas fogem do deserto da Arábia. Divididos em dois grupos, acádios e amorreus se fixam na parte média da Mesopotâmia. Os amorreus constroem a cidade de Babilônia na margem do rio Eufrates. 2100 a.C. Os dois grupos semitas entram em choque. Os amorreus da Babilônia dominam os acádios e unificam a Mesopotâmia, sob o poder do guerreiro Hammurabi. Hammurabi começa a construção de uma imensa muralha em volta da Babilônia. Além de guerreiro, Hammurabi era também legislador. Gravado nesta coluna, em escrita cuneiforme, está o famoso Código de Hammurabi. Dê só uma olhadinha. Você sabe o que é um código? Código Civil Brasileiro, Código Eleitoral, Código de Defesa e Proteção ao Consumidor. Mas, afinal de contas, o que é código? Ah, não sei. É um conjunto de leis. Um código é um conjunto de leis. Um código é um conjunto de leis. Elas dizem o que as pessoas podem ou não podem fazer. O Código de Hammurabi foi o primeiro código social e político da antiguidade. O Código de Hammurabi se baseava no princípio olho por olho, dente por dente. Se alguém matasse uma pessoa da minha família, eu tinha o direito de matar uma pessoa da família dela. Hoje em dia, nós não resolvemos mais os conflitos de interesses fazendo a justiça com as próprias mãos. Esse poder pertence ao Estado. Mas enquanto a Mesopotâmia progredia, as guerras de conquista continuavam. Agora é a vez dos árias. 1900 a.C. A região dos semitas é invadida pelos hititas que vêm do Cáucaso. Os hititas arrasam a cidade de Babilônia, seguem viagem e acabam se fixando na Ásia Menor. Em seguida, vêm os mitânios, que se fixam ao norte, e, na sequência, os cassitas. Os cassitas vão dominar toda a Mesopotâmia por mais de 6 séculos. Os árias só conseguiram tomar a Mesopotâmia dos semitas porque tinham 2 trunfos, o ferro e o cavalo. Além de invadir as nossas terras, os árias ainda nos obrigam a ensinar tudo o que sabemos. A escrita, as leis, os costumes. Mas a gente aprende muito com eles, mulher. O quê? Eles não perdem por esperar. Ainda há pouco cheguei do campo a cavalo. Muito mais rápido do que o boi, até para puxar arado. E as armas deles, então, muito mais resistentes que as nossas. E são de bronze. As deles são de ferro. De ferro! Mas Vicente, olha, os semitas não ficaram assistindo a dominação dos árias sem fazer nada. Não, isso eu Como sei. você viu, eles também aprenderam a usar armas de ferro. Não, até aí tudo bem, melhor pra eles. O que eu quero saber agora é o seguinte: quem sobrou dos semitas pra reagir contra os árias? Sobraram os assírios, que viviam no norte da Mesopotâmia. Aos poucos, contando com a ajuda de um bom exército, os assírios dominaram todas as cidades da Mesopotâmia. Os assírios conquistaram um grande império, que ocupou desde o Golfo da Pérsia até o Mar Cáspio, desde o Mar Mediterrâneo até o Planalto do Irã, inclusive o Egito. Mas os assírios eram conquistadores cruéis. Os primeiros a se rebelar contra essa crueldade foram os caldeus, povo semita que vivia na Babilônia. Eles se aliaram aos medos, que eram árias, e viviam no Planalto do Irã. E conquistaram tudo. O maior conquistador caldeu foi o rei Nabucodonosor. Os prisioneiros das guerras eram levados para a Babilônia como escravos. Lá, tinham que construir muralhas e os magníficos jardins suspensos. Eles foram destruídos, mas ficaram conhecidos como uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Todo esse poder subiu à cabeça dos reis que vieram depois de Nabucodonosor. Eles começaram a relaxar com a segurança. Resultado, os persas, outro povo ária de onde hoje fica o Irã, capturaram a Babilônia. E a Mesopotâmia virou uma província do vasto Império Persa, comandado pelo rei Ciro. Mas todos os povos que dominaram a Mesopotâmia adotaram o modo de vida dos sumérios. Aprenderam a plantar e colher. Fizeram obras para controlar e aproveitar as enchentes e usaram a escrita cuneiforme. A forma de governo também era a mesma.
O rei representava o deus da cidade na terra e tinha poder absoluto. Os territórios que formavam o império podiam ser de dois tipos: províncias submetidas e províncias vassalas. Veja como era a vida nessas províncias. Oh, meu irmão. E então, como é que tá a tua província? Tornou-se uma província submetida, meu irmão. Agora os persas mandam em tudo por lá. E a sua? Uma província vassala. Quer dizer, a gente mantém o nosso próprio governo, mas não precisamos mudar os nossos costumes, nem falar a língua deles, nem rezar pelos deuses deles. Deve ser melhor do que morar numa província submetida. É, mas nem tanto. A liberdade é vigiada, temos que pagar impostos em ouro e soldados. Nada é perfeito. Fosse como fosse, sempre existia uma casta governante que dizia o que o resto das pessoas tinha que fazer. Os sumérios obedeciam aos juízes, os assírios aos militares e os caldeus aos sacerdotes. Além da classe que mandava, havia uma corte de nobres que eram descendentes das famílias mais antigas. Os homens livres, lavradores e soldados, e os escravos, quase sempre prisioneiros de guerra. Todas essas categorias estavam no Código de Hammurabi. Graças ao código, os povos da Mesopotâmia não dependiam totalmente da vontade dos governantes. Os mesopotâmios não dependiam totalmente da vontade dos governantes. Eles acreditavam depender da vontade dos deuses. Eles eram politeístas. Mas a Igreja Católica é monoteísta ou politeísta? Monoteísta. É monoteísta que acredita em um só. Monoteísta é quem acredita que existe só um Deus, como os católicos. E politeísta é quem acredita na existência de muitos deuses. Os deuses dos mesopotâmios se comunicavam com os homens através da natureza. Os assírios e os caldeus acreditavam nas mensagens dos astros. Cada templo era também um observatório astronômico. Eles desenvolveram a astronomia e a matemática. Pô, e ainda por cima, hein, Vicente? Eram grandes construtores, hein? Cada palácio, rapaz. E tudo construído de tijolo de barro. Engraçado, né? Como é que uma civilização tão complexa começou de tão pouco, né? Pois é. Vamos verificar isso na revisão. Vamos lá? E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você conheceu uma região entre rios onde estão as raízes da nossa cultura, a Mesopotâmia. Antigamente, a Mesopotâmia ficou conhecida como o celeiro do mundo. Por isso foi muito disputada, e da sua história fazem parte vários impérios e conquistas. O modo de vida e a cultura que prevaleceram sempre na Mesopotâmia foram os dos seus primeiros conquistadores, os sumérios. Os sumérios contribuíram para as civilizações da Mesopotâmia antiga com a escrita, a forma de governo, a organização social, o soberano absoluto e o politeísmo. Esta deusa de barro cozido representa um povo que tirou do barro uma civilização que se manteve independente por mais de 1000 anos. No seu livro de estudos, você vai encontrar mais detalhes sobre os sumérios. Conheça as nossas raízes. E até a próxima teleaula. Atenção! Começa agora uma teleaula de História do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 6. Bons estudos! No telecurso de História Geral, você tem conhecido várias civilizações. Desde o extremo oriente da China e do Japão, até o Egito, no norte da África. E a Mesopotâmia, no Oriente Médio. Hoje você vai conhecer 2 povos semitas, os fenícios
e os hebreus. Viaje com a gente do mar Mediterrâneo ao Rio Jordão. Conheça os grandes navegadores da antiguidade. Veja quem ensinou o mundo a ler e quem deu à humanidade o livro mais lido de todos os tempos. Vamos agora para a terra dos fenícios. A Fenícia era uma estreita faixa de terra entre os montes do Líbano e o mar Mediterrâneo. O clima da região é variado. Nos vales faz calor e nas montanhas faz frio. A região é muito fértil por causa dos rios que a atravessam. Além disso, as montanhas eram cobertas por florestas de cedro, cuja madeira era usada para construir barcos. Vicente, olha, cedro do Líbano. Essa madeira é famosa. É famosa mesmo. Olha, Gil, não é à toa que os fenícios se tornaram navegantes. Pensa uma coisa, de um lado eles tinham o mar Mediterrâneo e do outro lado uma floresta cheia de madeira boa para fazer barco. Bom, isso quer dizer então que enquanto outros povos semitas e ários brigavam para dominar a Mesopotâmia, os fenícios tratavam de ocupar o Mediterrâneo. Exatamente. Não é isso? Os fenícios levaram adiante a façanha de fazer com que as diversas culturas do Oriente Médio conhecessem umas às outras. Eles foram os grandes navegadores da antiguidade. Síria, 3.000 anos antes de Cristo. Os fenícios se fixam na região dos montes do Líbano e na costa do mar Mediterrâneo. Os gregos chamaram os fenícios de púnicos ou penícios, que quer dizer homens vermelhos. Isso porque eles usavam roupas tingidas de vermelho. Roupa tingida de vermelho? É. Mas peraí, como é que eles aprenderam a tingir roupa? Com os povos da Mesopotâmia que não pode ter sido, porque eles não tinham tintas. Sim, mas eles viajavam tanto, Gil, que de repente eles chegaram no Egito, trouxeram as tintas de lá. Os fenícios foram o único povo que se dedicou exclusivamente ao comércio, fazendo a ligação entre povos e culturas distantes e desconhecidas. Mas eles nunca tiveram um país unificado. A Fenícia era formada por um grupo de cidades confederadas, que ajudavam umas às outras, mas eram independentes. A cidade mais forte liderava as outras. As principais cidades líderes foram Biblos, Sidom e Tiro. Os fenícios fundaram povoamentos e mercados como Cartago, Malta, Marsella e Sevilha. A decadência dos fenícios começa quando os impérios da Mesopotâmia se consolidam. 701 a.C., os assírios saqueiam Tiro. 574 a.C. é a vez dos caldeus invadirem Tiro, que desta vez é totalmente destruída. As outras cidades da Fenícia ficam dependentes do Império Persa. 333 a.C., o exército de Alexandre Magno domina todas as cidades fenícias. Ô Gil, agora no telecurso a gente está estudando a formação de vários impérios, né? Certo. De repente aparecem esses fenícios aqui que circulam por todos os impérios. Quer dizer, eles eram uma espécie de leve trás. E sabe que isso me faz lembrar, Vicente, assim, dos mascates do interior. Sabe, mesmo? Além de comprar, de vender, eles aprendem e transmitem, assim, as novidades, os acontecimentos, as descobertas. E isso é cultura. É verdade mesmo. Agora, eu fiquei com uma curiosidade. De que povo será que os fenícios aproveitaram a forma de governo? O governo dos fenícios não foi igual em todas as cidades. Em alguns casos, o governo era exercido por um rei hereditário ou eleito. Em outros, por um conselho supremo. Apesar da existência do rei ou do conselho, quem governava de fato era uma assembleia dos comerciantes mais importantes da cidade. Os sacerdotes e os militares não eram muito importantes na sociedade fenícia, que tinha uma camada de homens livres, pescadores, artesãos e agricultores, e também escravos. Os fenícios organizaram as primeiras manufaturas, por assim dizer, onde aplicavam o que tinham aprendido com outros povos. Por exemplo, pegaram o vidro inventado pelos egípcios e produziram o cristal transparente. Mas a maior conquista dos fenícios foi o alfabeto. Eles simplificaram os hieróglifos egípcios. Criaram 22 desenhos que tinham sons diferentes.
Foi assim que nasceu o alfabeto que usamos hoje. Eu falei para você, Vicente, olha, muito do que a gente viu nas outras teleaulas, os fenícios usaram e melhoraram. É verdade. Agora, e a religião deles, hein? A gente já viu que os sacerdotes não eram muito importantes para eles, né? Agora, que deus ou que deuses os fenícios adoravam, hein? Os fenícios eram politeístas, acreditavam em vários deuses. Adoravam os astros e as forças da natureza. Cada cidade tinha seus próprios deuses, mas todas adoravam o sol e a lua. E vamos aproveitar que estamos falando de religião para apresentar o primeiro povo monoteísta que acreditava em um só Deus da antiguidade, os hebreus. Hoje em dia, Jerusalém é conhecida como o centro das lutas entre árabes e israelenses. Mas a luta pela posse de Jerusalém é antiga. Andando pelas ruas dessa cidade, a gente vê a história acontecendo e fica querendo saber mais sobre a origem de tanto conflito. O território da Palestina antiga formava um estreito corredor que unia os impérios do Egito e da Mesopotâmia. Foi lá que nasceu Jesus Cristo. Atualmente, esse território é ocupado por Israel. Além disso, a Palestina é a terra prometida dos hebreus, um povo semita, que por circunstâncias que nós vamos estudar ainda nesta teleaula, tiveram que se espalhar pelo mundo. Os hebreus nos legaram a moral e a ética, que serviram de base para o judaísmo e o cristianismo, duas das principais religiões do mundo. A Palestina ficava entre o Rio Jordão e o Mar Mediterrâneo, e era formada por 3 regiões geográficas: a Galiléia ao norte, a região central Samaria e a Judéia ao sul. O Rio Jordão é o único que atravessa toda a Palestina. Hoje, a Palestina é uma região semidesértica, mas antigamente ela recebia mais chuvas e era uma região muito próspera, com vales e bosques. Era essa a terra prometida que o povo hebreu tanto procurou. 3000 a.C., a tribo dos cananeus, de origem semita, chega ao Rio Jordão. 1500 a.C., a região é invadida pelos filisteus, tribos árias que vieram da ilha de Creta, e passa a se chamar Filistina. 1400 a.C., a tribo semita dos hebreus conquista os cananeus e os filisteus e estabelece um reino. O Antigo Testamento da Bíblia, o livro sagrado dos hebreus, conta essa história. Por volta de 1800 a.C., os hebreus eram pastores nômades e adoravam muitos deuses e ídolos. Deus escolheu Abraão para ser o pai de um povo através do qual viria a salvação do mundo. Abraão queimou os ídolos e partiu em direção a Canaã. Deus apareceu novamente para propor a mesma coisa ao filho e ao neto de Abraão, Jacó. 1280 a.C., os egípcios ordenam a morte de todos os filhos dos hebreus para evitar que eles se tornem mais numerosos. Para fugir do massacre, os pais de uma criança o colocam num cesto de vime e lançam ao rio Nilo. Uma filha do faraó encontra o bebê e o adota. O nome da criança é Moisés. Moisés escapou do massacre num cesto de vime. Até hoje, os cestos de bebês são conhecidos pelo nome de Moisés. Criado pela filha do faraó, Moisés cresceu e se encarregou de salvar o seu povo. Moisés guiou os hebreus numa fuga que a Bíblia chama de Êxodo. Quando os hebreus atravessaram o deserto do Sinai, fez-se um novo pacto. Deus protegeria o povo hebreu se este o obedecesse. Foi nessa ocasião que Moisés recebeu os 10 mandamentos. Os hebreus não acreditaram na palavra de Deus e, por terem desconfiado, ficaram vagando no deserto durante 40 anos. Finalmente, Moisés os levou à terra prometida e, ao chegar, morreu. 1044 a.C., os hebreus lutam contra os filisteus e cananeus e unificam suas 12 tribos. É sagrado o primeiro rei de Israel, Saul. Em 995 a.C., Davi, sucessor de Saul, assume o trono de Israel. Davi se tornou rei depois de matar o gigante filisteu Golias com uma funda como esta. É uma espécie de atiradeira. Ele unificou o país e fixou a capital do reino de Israel na cidade de Jerusalém. Ele passou o trono para seu filho Salomão.
O reinado de Salomão foi de paz e prosperidade. Veja agora como era a sociedade dos hebreus. Mulher, me dê um pouco dessa água. É uma honra para mim servir um membro do Conselho dos Anciãos. Eu venho do tempo em que éramos nômades. Primeiro fui obedecido como patriarca, chefe da família. Agora governo no conselho. O senhor lembra do rei Davi? Sim. Era um governo apoiado nos guerreiros. Salomão, nosso rei atual, governa sozinho. Tem poder absoluto. Salomão mandou construir este belo templo. Será que ele vai encher o templo de estátuas, como os fenícios? Não diga uma coisa dessa, mulher. Nós não acreditamos em ídolos. Nosso Deus é um só. Não pode ser representado por estátuas. O Deus dos hebreus dava tudo o que eles precisavam e deixava que soubessem o que queria deles através das revelações. Tudo isso está na Bíblia, que em grego quer dizer os livros. Ô Vicente, eu conheço a Bíblia. Só que a Bíblia que eu conheço é diferente, fala sobre Jesus Cristo. Não, mas você está falando do Novo Testamento. Só que nessa teleaula a gente está vendo a história dos hebreus antes de Cristo. E essa é a história do Antigo Testamento. Depois de Salomão, veio a decadência, e o reino se dividiu em dois, Israel e Judeia. Os israelitas se misturaram com os cananeus e voltaram a adorar ídolos. 721 a.C., os israelitas, dominados pelos assírios, se revoltam, são derrotados e levados prisioneiros para a cidade de Nínive. Reino da Judéia, 587 a.C. Nabucodonosor, rei da Caldeia, destrói a cidade e o templo de Jerusalém e leva os judeus para serem escravos na Babilônia. Mas o novo reino dos judeus ainda estava distante. Eles foram escravos na Babilônia até que os persas derrotaram os caldeus. Aí, voltaram para a Palestina, onde foram conquistados por Alexandre Magno, rei da Macedônia. Quando o Império de Alexandre caiu, a Palestina passou a ser parte do Império Romano.